Olá pessoal, apresento o multímetro Smart, tela de toque, touchscreen, com funções de indutância, capacímetro, frequencímetro, além da tensão contínua e alternada, e resistência. Então um multímetro bem compacto, também possui uma lanterna, ponteiras fixas, então você já está com o equipamento completo aqui na sua mão, não precisa andar com nenhum outro tipo de suporte. Ainda assim ele traz aqui uma sacola, um saquinho para você transportá-lo, e deixá-lo aí a tiracolo para facilitar que sejam realizadas manutenções em campo. Ele utiliza duas pilhas, duas baterias AA, e vamos fazer alguns testes nele nesse momento. Inicialmente ligamos o botão on/off aqui, ele já inicia com a tela alto e mostrando a temperatura do ambiente. Então temos aí 31 graus Celsius, e essa função alto é aquela função que vai ser, a partir dela, possível que você escolha, se temos aí a leitura de resistência, de corrente, de tensão contínua, de tensão alternada. Então, por meio dessa escala alto, o próprio equipamento ele vai fazer essa escolha da escala adequada para a sua medição. Então, essa bateria é uma bateria, deve ser medida como tensão contínua, mas não é necessário que eu vá lá e escolha tensão contínua para fazer esse teste. Basta que eu utilize as ponteiras. Como é tensão contínua, existe polaridade, Essa polaridade é positivo, ponteira vermelha, negativo, ponteira preta. Clicando, ou melhor, encostando aqui, você já tem o teste de 1,627, 1,6 DC. Para uma pilha de 1,5 mostra que ela está muito bem carregada. Se eu me esqueci disso e inverti a polaridade, é provável que exista uma queima de um fusível, que o equipamento se danifique. Nesse caso não, ele simplesmente vai mostrar com o sinal negativo de que você inverteu. Então eu tenho 1,628, que é a tensão na escala negativa, dada essa inversão. Também essa escala ela vai identificar se você, observe que eu não mexi no multímetro, eu não alterei, não mudei a função do multímetro, mas unindo as ponteiras eu testo a continuidade. Ele emite esse bip sonoro e mostra que há aqui a continuidade, resistência zero, porque eu estou aqui testando as ponteiras. Se eu fosse testar com resistores, também não precisaria mudar. Então, tensão contínua, alternada e resistência elétrica, certo? Não há necessidade de nenhuma alteração na escala quando utilizamos a função Smart, a função alto. Para as demais funções, quando você quiser escolher a função do seu que vai trabalhar com o multímetro, você vai clicar nessa tecla, de Start. Então, a primeira vez ele vem aqui para DC, que é tensão contínua. Na segunda, AC, e aí eu tenho True RMS. Quando ele lê a tensão AC, ele mostra já a frequência ao qual está sendo lida aquela tensão. Mais uma vez, você vai ter aqui o teste de diodo, Aí a partir do teste de diodo você tem também teste de continuidade. E aí vamos começar a partir do diodo, porque eu preparei junto a esse protoboard alguns componentes que serão testados. E aí eu tenho esse protoboard muito interessante, porque evita que você gaste com placas de circuito impresso. Então é um produto muito interessante. Bom, temos aqui um capacitor eletrolítico, um capacitor de poliéster
um capacitor cerâmico, um diodo retificador e temos aqui um LED RGB, né? Ou seja, o LED que é uma associação de diodos, porém diodos emissores de luz, um vermelho, um verde e um azul. Então vamos fazer esse teste do diodo inicialmente. O diodo ele possui polaridades na hora do seu teste, o anodo e o catodo, sendo o catodo negativo e o anodo positivo. Uma vez que você utiliza as ponteiras de acordo com as especificações do diodo, você encontra a resistência, tem uma continuidade que é identificada desse diodo. Então, colocando na ponteira na polaridade adequada, eu tenho aqui 0,588. Mostra então que houve a continuidade. Ao inverter, pela característica desse componente, ele deve bloquear, né, deve mostrar uma resistência infinita, né? Então você vai ter aqui um circuito aberto. Caso não tenha, há uma dificuldade, então há um problema nesse diodo retificador. Então, invertendo a polaridade, a gente observa que realmente há aqui esse circuito aberto. Olha, então funciona, o teste do diodo funciona bem. Como eu disse a vocês antes, o LED ele é uma associação de diodo. Então, utilizando pelo terminal comum, se você coloca o anodo no lugar no anodo com terminal negativo, você não vai conseguir acender, vai dar aquela resistência infinita. Então vamos inverter aqui e identificar que, sendo esse comum, quando você polariza corretamente, o diodo ele cumpre sua função de emitir luz. Sabendo então que essa é a ponteira, né, o anodo deles, vamos então identificar os demais LEDs, já que é um RGB. Vimos que o Red funcionou, o Green também e agora o Blue. Então foi realizado adequadamente o teste do LED e do diodo. Vamos então continuar nossos testes, né? Mais uma vez clicamos aqui e solicitamos a função a seguir, que é a função capacitância. Ele começa aqui na escala nanofarad e começaremos aqui com o teste do capacitor eletrolítico. Entendam que esse capacitor, mesmo ele tendo polaridade, certo? Eu não preciso ter essa preocupação, mas é indicado que se utilize sempre a polaridade correta para não dar nenhum tipo de resultado negativo aí na sua leitura. Ao conectar, ele já identificou 328,6,5 microfarad. Estamos falando de um capacitor de 330 microfarad. Então, dada essa tolerância, você tem então o multímetro realizando o teste de capacitância adequado. Invertendo, observem que coloquei na posição trocada aqui, né, o negativo com a ponteira positiva, e ainda assim houve a leitura adequada desse capacitor. Os demais capacitores, o poliéster e o cerâmico, eles não existe essa preocupação com a polaridade. Então, sendo assim, teremos sem nenhuma dificuldade a leitura imediata. Esse deu 97 nanofarad. Então vejam que eu saí de microfarad para nanofarad. E o cerâmico ele está me dando aqui 0,12 nanofarad. Então eu tenho aqui 121 picofarad. Identifique então que leituras de baixa capacitância são efetuadas por meio desse multímetro. Observem que são funções muito interessantes para um equipamento, né, tão compacto. Daí vocês ainda têm as funções, né, de frequência, né, o frequencímetro, a indutância, e voltamos para a função Smart. A lanterna, ela é pressionando a tecla de capacitância, vocês vão ter acesso à lanterna traseira.
Se eu pressiono só uma vez capacitância, ele vem aqui para a escala de capacitância, sem ser necessário que eu pressione função até chegar em capacitância. E segurando essa tecla, vocês vão desligar a lanterna. Essa função live, né? Então vocês terão com essa função a possibilidade de uma leitura do campo eletromagnético presente. Como aqui está sendo filmado e eu estou com um notebook ligado, você percebe que ela identifica já, né, cada pontinho, cada tracinho desse aqui representa a força desse sinal que está sendo captado. Quando próximo aos equipamentos, ele tende a ser maior. Quando eu me distancio desses equipamentos, ele diminui. Então agora, por exemplo, eu só tenho um ponto e até sumiu. Então você consegue, sem necessariamente abrir um circuito, realizar uma leitura de campos, né, eletromagnéticos que existam na proximidade. Não com precisão, mas apenas um sinal que favorece você entender, opa, aqui tem tensão. Então vamos ter cuidado na hora de quebrar, na hora de realizar qualquer procedimento nessa região. E isso pode favorecer numa construção, num serviço, em uma área que você tem pouco conhecimento. Bem, se você se interessar por esse equipamento, entre em contato com a Ultraeletro e estaremos à disposição para esclarecer e fornecer esse multímetro de grande tecnologia. Obrigado e até a próxima.